fortaleci, eu te quero. Enche-me do teu Espírito, não posso viver longe de ti, porque és tu que me fortalece, eu te amo, porque és tu que me fortalece, eu te amo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que estavam aqui de manhã, acho que já deve ter mais ou menos a ideia dessa música que vou cantar, Salmo 23. Então, os irmãos que já aprenderam um pouco, canta comigo. Eu gosto de cantar com o povo de Deus. Amém? Aleluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a fait reposer dans le vert pâturage. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a fait reposer dans le vert pâturage. Oui, je me confie en l'Éternel Dieu. Alléluia, je m'abandonne au sommet. Alléluia, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a fait reposer dans le vert pâturage. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada, nada me faltará. Oh, sim, eu confio no meu Senhor. Aleluia, me entrego por inteiro em suas mãos. Aleluia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada, nada me faltará. Oh, sim, eu confio no meu Senhor. Aleluia, me entrego por inteiro em suas mãos. Aleluia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada, nada me faltará. Oh, sim, eu confio no meu Senhor. Aleluia, me entrego por inteiro em suas mãos. Aleluia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada, nada me faltará. Se Ele é o seu pastor, nada te faltará. Entrega seu caminho no Senhor e Ele tudo fará. Aleluia. Amém. Agora vamos passar um momento no ofertório, né? Nós convidamos os irmãos diáconos que estão escalados para tomar seus lugares, né?
no órgão que os irmãos que vieram prepararam, queremos dizer que essa parte é exclusivamente para os membros da igreja, né? O membro da igreja que tem o dever de sustentar o trabalho. Então, convidamos os membros da igreja a fazer a sua parte, os seus colocados, entregando os seus dízimos e ofertas. Convidamos o nosso irmão Lucas Coutinho a orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus e amantíssimo Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma vez estar aqui reunido para louvar e agradecer teu santo nome. Nesse momento te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, a tua ajuda para esse servo teu que veio contribuir para a tua obra, Senhor. E também por aqueles que não vieram preparados, mas que possam, no próximo vez, estar preparados. Queremos te agradecer por isso, Senhor. Sabemos que aqui é a tua casa. Sabemos, Senhor, que nós sem ti nada somos. E por isso que só resta nós te agradecer pelo dia de vida que nós temos, pela alegria de ser salvo e por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um nessa igreja. Lembramos também do pastor, Senhor, que está fora daqui, está de férias, mas que o Senhor esteja, onde ele estiver, esteja junto com ele, ajudando, livrando de todo o mal. Tudo isso te pedimos e agradecemos pelo amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos convidar os irmãos do louvor. Vamos então ter essa participação de louvor com toda a igreja nesse instante. Boa noite, irmãos. Como nosso irmão aqui já disse, sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. Então vamos agradecer ao nosso Deus, aquele que morreu por nós. Vamos cantar o primeiro letra que nós vamos cantar, chama Seja Agradecido. Vou pedir para os irmãos colocarem em pé. Seja
O próximo hino que nós vamos cantar se chama Pelo Senhor. Noite se chama Há Momentos. Senhor, te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, de todo o coração, de verdade, Senhor, que seja do nosso coração para Ti, ó Pai.
possamos, Senhor, estar levando a igreja à adoração, ó Pai. Todos à adoração, Senhor. Suprema, Senhor, somente a Ti, ó Pai, que só Te merece, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Tu sabes as provações que passamos durante a semana. Tu sabes os problemas que temos passado, Senhor. E o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Não deixar de ser bem de tentação, Senhor. Porque sem Ti não somos nada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. É só na quinta-feira. Então, o trabalho que é dirigido pelos diáconos na quarta-feira, não estamos tendo, então, esse mês. Então, fui transferido para as quintas-feiras. O trabalho está sendo dirigido pelo nosso irmão diácono Francisco Quirino. Está sendo uma bênção. Os irmãos que têm participado têm ganhado muito com esse trabalho, têm enriquecido as suas vidas espirituais. Queremos convidar os irmãos que venham, para que juntos possamos louvar e agradecer o nosso Deus e, sobretudo, pedir a Deus, agradecer pelas bênçãos e pedir para nos ajudar na solução dos nossos problemas. Dentre esses problemas, nós queremos pedir aos irmãos, já fazendo parte dos avisos, eu faço um pedido aqui, reforçando o pedido do nosso irmão natalício, sobre a família da irmã Sulamita e do irmão Silvio Moreira. Realmente foi uma morte inesperada, O senhor ele é crente, diz que é presbítero de uma igreja aí ia um casal para ministrar ceia, parece que na casa de uma pessoa, para Suzano, e foi colhido então pelo outro carro, Então morreram os três. Estou trabalhando, o moço com 62 anos, Eles estão muito abatidos. Inclusive a Sula me ligou agora à tarde, pediu para a gente trazer o caso da igreja, para que a igreja orasse, os irmãos visitassem, que os irmãos puderem visitar. Já alguns têm visitado, nós tivemos lá na sexta-feira, Então, dá uma telefonada para o Silvio, confortando, orando por ele, E os irmãos vêm na semana também, para que juntos nós possamos aqui orar por essas dificuldades dos problemas, Nós temos o nosso trabalho, então, da Escola Bíblica Dominical. Nosso irmão Jeremias pediu para avisar. Escola Bíblica Dominical agora com nova dinâmica. Não significa que a antiga também eles não foram dinâmicos, eles foram muito eficientes, Mas eu digo nova porque houve algumas mudanças nas classes, A classe do corredor nunca mais a classe do corredor.
durante o horário das classes, do culto aqui na parte da manhã, por gentileza, cada um na sua classe, né? Ninguém andando aí pelos corredores, né? Isso é o critério do diretor da escola, né? Então os irmãos venham, né? A escola está muito boa, começando bem. O alvo é quase 700 pessoas, né, irmão Jeremias? Irmão Jeremias, nós temos, no caso, 350 membros, em média, né? O número de alunos da escola dominical, segundo ele, teria que dobrar e ainda mais, né? Então seriam umas 700 pessoas, né? É difícil, mas não é impossível, né? Então devemos estar aqui. Se cada um dos membros da igreja estiver presente, trazendo mais um, já vamos chegar perto, né? Então os irmãos venham domingo às 9 horas para que juntos nós possamos então aprender mais a respeito de Deus na escola bíblica dominical. Estamos estudando sobre o grande profeta, aliás, é o maior dos profetas, o profeta Isaías, né? Profeta conhecido como messiânico, né? Falou muito de Jesus Cristo. Inclusive hoje nós tivemos uma lição em que a lição, o texto aborda muito sobre Emanuel, a palavra Emanuel. Quem foi Emanuel? Quem é o Emanuel? Deus conosco, significa Deus conosco. E Isaías já previa isso, já apresentava esse nome, né? Então é considerado profeta do Velho Testamento, mas que messiânico, que falou muito de Jesus Cristo, né? Então venha para que juntos possamos então estar aqui estudando, né? Nós queremos dizer que o irmão me avisou aqui, tem muitas pessoas, não sei porquê, né, esquecem as suas Bíblias, a sua espada, né? É uma pena, né? Porque na igreja, mas o irmão acha, o irmão coloca lá atrás, né? Então, aqueles irmãos que porventura esqueceu a sua Bíblia, né? Na saída, dá uma passadinha lá, olha, vê se é o seu nome mesmo, para eles que leva, né? Por gentileza, no próximo domingo traga e não esqueça mais, né? Isso é importante. Sempre a gente está com a espada lá atrás, né? Nós queremos pedir aos diáconos também, nós temos uma escala aí de serviço do diaconato, e agora mesmo de férias, assim, o nosso pastor está viajando, outros irmãos, né? Nós estamos meio atrapalhados, né? E aqueles irmãos, então, que pudermos ajudar, dá uma olhada na escala, sempre olha, porque às vezes o irmão está na escala e ele está de férias, ele esquece, né? Está viajando, chega e nem olha na escala, né? E aqueles irmãos, então, que são presentes, os outros possam cobrir, né, no nosso serviço, né? Porque nós precisamos fazer esse trabalho, o trabalho de Deus, não é nosso, né? Vamos passar a palavra agora a alguém que porventura tenha esclarecimento, você que tem, né? Esclarecimento sobre a sua programação. Oi, só faltou falar o meu nome, né? Gente, eu vim falar, quem souber, eu pensei em dar, né, e de grátis, né? Se alguém soubesse o que eu ia falar aqui na frente, mas eu ia sair no prejuízo. Alguém sabe o que é que eu vim falar aqui? Vai, gente, arrisca, por favor. Eu vi tantas vezes aqui, ninguém lembra mais. Obrigada. O próximo, assim que eu fizer, eu prometo que eu vou tentar um bom desconto para o irmão que disse. É o acampamento Timbalaia, acampamento de carnaval, que é a primeira igreja batista da Vila Guarani está convidando. A igreja batista é a igreja do pastor Alexandre Cusente. Tinham irmãos que não sabiam, porque lá naquela bairro tem 2 igrejas batistas. A programação do acampamento, eles têm tirolesa, rapel, alpinismo, cama elástica, aves não é importante, que a gente só não vai para comer. Quem nunca viu um ganso, eu confesso que é o terror, irmãos. E tobolama, tá? A gente primeiro vai no tobolama, depois entra na piscina para se lavar, né? Tem também pêndulo. É um negocinho super alto. Quem tem medo de altura, por favor, não suba. Vai ficar pendurado ali. Os maus comportados vão ficar ali de castigo. O carnaval nos dias
24, 25, 26 e 27 de fevereiro de 2001. Saindo daqui no dia 23, por volta das 23 horas, saída de lá da Igreja Batista, da Vila Guarani. O retorno e a programação que a igreja vai estar fazendo, eles vão trazer o programa para cá. Porque eles iam ter uma reunião, o programa da igreja tem que encaixar junto com o programa do acampamento. O valor é de R$100, que pode ser divididos até em 3 vezes agora, né? Contando já essa data do dia 14. Tem alguma pergunta de irmãos querendo saber alguma coisa? Idade é de 5 a 8. A idade que o irmão queira colocar na ficha. Eu ainda tenho vagas, 6 vagas somente. Tem alguma pergunta? Gostaria que ele esclarecesse qual é a igreja da Vila Guarani. Porque na Vila Guarani tem 2 igrejas. É a primeira igreja batista de Vila Guarani, a igreja do pastor Alexandre Puzente. Se alguns já conhecem o pastor, ele já veio aqui na igreja. A igreja que o quarteto Celebração faz parte. Se os irmãos lembram, conhecem. Qual a pergunta? O endereço? Sim, obrigada. É Timbalaia, em Mariporã, a 30 quilômetros de São Paulo. Agora, a numeração, perdoe, eu não sei, deve ser quilômetros, sim, 35, por aí, em Mariporã. Mais alguma pergunta? Obrigada. Mais aviso? Não tem aviso, né? Então vamos em frente, que o tempo corre, né? Nós vamos então passar a palavra mais uma vez ao nosso irmão Silva, como é que chama? Ele é Silva Costa, né? Silva, né? A irmã diz que é sobrenome, mas no caso dele é o nome, né? Então, mais uma vez, ele vai fazer a sua apresentação. O CD que eu estou lançando tem como título Viver com Jesus. Esse título falou muito ao meu coração também, Viver com Jesus. Nós precisamos viver com Jesus. Se existe alguém que ainda não tem experiência com Deus, ele precisa buscar essa experiência. Porque nós precisamos viver com Jesus. A Bíblia nos ensina, não há outro caminho da salvação se não for por Cristo Jesus. Amém? Por Jesus nós temos uma vida tão maravilhosa, até não sabemos como detalhar a beleza dessa vida que nós temos por Jesus. Quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, não precisamos só viver com Ele, mas viver para Ele. Amém? Tendo o prazer de poder anunciar suas palavras. Amém? Viver com Jesus. Esperança.
a sua palavra ao mundo inteiro, pois é o Senhor que nos dá a vida. O mundo precisa saber que Ele é Senhor. Único Salvador da humanidade. Esperança dos que confiam nele. Anda comigo em todos os caminhos para testemunhar que tu és hoje para sempre. Quero viver com Jesus, quero viver com Jesus, quero viver com Jesus por toda a eternidade. Quero viver com Jesus, quero viver com Jesus, quero viver com Jesus por toda a eternidade. Quero viver com Jesus, quero viver com Jesus, quero viver com Jesus por toda a eternidade. 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 Um irmão me perguntou aqui quando eu entrei: irmão, você é de Angola, mas eu vi o irmão cantando em francês, como que é esse negócio? E Angola fala português, ainda mais, eu não sei falar português, eu falo bem enrolado, né? Eu falo, ó, eu nasci em Angola, mas eu fui criado no Zaire, é um país colônia francesa, né? Então, eu me criei falando francês como os irmãos falam português. Por isso tenho essa facilidade, graças a Deus, e Deus está me abençoando, me dando as músicas em francês também. Então, por isso eu falo francês, eu canto em francês, eu canto em dialeto, que seja em inglês. Eu tenho algumas músicas que eu pretendo até gravar, se Deus quiser, nos próximos trabalhos. Agora eu vou cantar um hino em francês, é baseado no Salmo 150. Amém? Chantons au Seigneur le cantique des louanges. Seigneur, sois loué, alléluia. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Seigneur, sois loué, alléluia. Seigneur, sois loué, alléluia. Seigneur, sois loué, alléluia. Car tu es le seul Dieu, tu es digne de louange. Seigneur, sois loué, alléluia. Seigneur,
Senhor, sua luz, aleluia. Senhor, sua luz, aleluia. Senhor, sua luz, aleluia. Parti le Saint-Dieu, digne de louange. Senhor, sua luz, aleluia. Senhor, sua luz, aleluia. Amém. Bonito ouvir cantar em francês, né? Maravilha. Depois de português é francês, né? Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Vamos pedir aos irmãos a ficarem em pé. Nós escolhemos um texto para esta noite. Vamos pedir aos irmãos que abrem as suas Bíblias em Mateus 28, do versículo 16 ao versículo 20. Mateus 28, 16 a 20. Antes, porém, vamos orar. Nosso Pai e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui mais uma vez nesta noite e te pedimos a tua presença em nossos corações, em nossas vidas, e que possamos realmente estar nas tuas mãos nesse instante, quando vamos fazer uso da tua palavra. Sabemos que somos imperfeitos, somos pequenos, não somos ninguém, somos pó e cinza, mas nos colocamos em tuas mãos, te pedimos que nos usa segundo a tua vontade, e que tudo seja para a tua glorificação, para a edificação de alma e salvação de outras, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos por essa vez. Amém. Então leiamos o nosso texto então, Mateus 28, 16 a 20. Os irmãos acompanham, né? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus possa abençoar esse maravilhoso texto. Nós queremos falar sobre o seguinte tema: uma grande reunião nas colinas da Galileia. Vamos repetir esse tema? Uma grande reunião nas colinas da Galileia. Que Deus os abençoe. Os irmãos podem sentar. Nós temos irmãos nos visitando aqui. Olha, eles estavam nos visitando já há alguns dias, né? E nós vamos convidar ele para cantar um hino. O nosso irmão Valmino Dias. O conjunto Dias é bem conhecido, né? Já cantou aqui algumas vezes, né? Não sei se eles estão cantando, mas o irmão Valmino está aqui e ele vai cantar. Esse hino que ele vai cantar é um hino que eu nunca ouvi cantar aqui nesta igreja. Tenho 12 anos que já estou aqui. É um hino bem antigo. Este parece que é daqueles do fundo do baú. Mas é um hino que tem muito a ver com aquilo que vamos falar nessa noite, né? Vamos então pedir ao irmão Valmino que cante esse hino e vamos prestar bem atenção, que tem uma ligação muito importante com aquilo que vamos falar nessa noite, com esta grande reunião. Está comigo a minha mãe também, a dona Augusta. Eu gostaria que ela ficasse de pé. A senhora, a gente ama demais, 82 anos, ela tem participado dos trabalhos como qualquer pessoa jovem. Está também a minha irmã, a minha Maria, gostaria que ela ficasse de pé. Obrigado. Pode sentar. Mauro,
atrás, que é de nada, né? Se achava ao pé, olhando melhor entre eles vi a Jesus de Nazaré. Vi cego em momentos tornar a ver, entrevados ficar de pé. Já não cantamos mais como antigamente, né? Hino maravilhoso, fala o nosso coração, né? Realmente eu tenho saudade daquele tempo, 30 anos atrás. Não sou tão velho assim, mas esse é bem antigo, mas agora fala dos nossos corações. É um hino bonito que realmente traz uma mensagem. Está de acordo com o nosso texto, com o que vamos falar, né?
Então nós pretendemos falar sobre uma grande reunião. Nosso texto aqui começa falando de um encontro de Jesus após a sua ressurreição com o seu discípulo na Galileia. Esse encontro, sem dúvida nenhuma, se transformou numa grande reunião. Eu, na minha avaliação, no pouco conhecimento bíblico que eu tenho, na minha avaliação, eu acho que esta foi a mais importante reunião de Jesus Cristo em todo o seu ministério terreno. E eu vou dizer por quê, né? Por tudo que houve ali, pelo que aconteceu, pelas pessoas que estavam presentes e também pelo tema que foi desenvolvido ali, né? Então nós vamos falar alguma coisa sobre esta grande reunião. Nós sabemos que Jesus teve muitos encontros, muitas outras reuniões, e foram grandes reuniões. Porque Jesus, onde ele estava, tudo era bom, tudo era maravilhoso, tudo era perfeito, né? Tudo era grande. Mas essa realmente foi maravilhosa. Eu acredito que foi a mais elevada reunião, né? E não é por causa do número. Aqui nós temos uma referência em 1 Coríntios 15, 6, de que o apóstolo São Paulo nos fala que depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Segundo alguns comentaristas que eu consultei, alguns acham que esses 500 irmãos que estiveram presentes foi nesta oportunidade. Então veja bem, se tinha 500 irmãos, o texto nos diz que os 11 discípulos partiram para a Galileia, porque Judas já tinha saído fora, tinha apenas 11, né? Nem fala sobre as mulheres que estavam ali, né? Como sempre, né, no Velho Testamento, e ainda o pessoal parece que tinha aquela cultura, as mulheres não eram nem contadas, né? Talvez seja por isso. Mas Jesus Cristo, ele veio dignificar e valorizar as mulheres e as crianças, né? Não devemos esquecer disso, né? Então nós vemos se esses comentaristas têm razão, não foi por causa do número, essa grande reunião, porque pelo menos quando Jesus Cristo esteve ali na multiplicação dos pães, teve mais de 5 mil pessoas, 5 mil na primeira multiplicação, na segunda parece que 4 mil pessoas, né? Então veja que em número essas outras reuniões foi bem maior, né? Nós sabemos que por onde Jesus andava, ele era seguido por uma grande multidão, né? Sempre tinha muita gente. Mas essa reunião foi importante. E vamos então passar das razões do porquê nós consideramos que essa foi a mais importante reunião de Jesus em todo o seu ministério, em toda a sua vida aqui, né? E a primeira delas que nós vemos aqui, e o texto nos fala, veja bem, o texto começa dizendo: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Então veja bem, esta reunião já tinha sido marcada, determinada por Jesus. Essa reunião tinha sido convocada por Jesus muito antes dele ser entregue aos pecadores, né? Nós vamos ver alguns textos aqui que provam isso que estamos falando, né? Então nós temos aqui no capítulo 26 mesmo de Mateus, capítulo 26, o versículo 32 diz o seguinte, deixa eu achar aqui, 26, 32... Vamos ler a partir do verso 31, diz o seguinte: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Quero chamar a atenção para essa parte, né? Depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Então Jesus não tinha sido preso ainda, né? Nós vemos ainda aqui no nosso texto, no capítulo 28, nós vemos aqui o verso 7, diz o seguinte, vamos ler o 6 e 7, diz o seguinte: ele não está se referindo à ressurreição de Jesus Cristo, as mulheres estavam ali e o anjo aqui está se dirigindo às mulheres. Então ele diz o seguinte: ele não está aqui porque já ressuscitou dos mortos, como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei a meus discípulos que já ressuscitou dos mortos,
E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que vos tenho dito. Irmãos, estão vendo que está sempre repetindo esse encontro na Galiléia? Nós vemos ainda o versículo 10, diz o seguinte, vamos ler o 9 e 10, desse mesmo capítulo. Então diz o seguinte, e indo elas, se referindo às mulheres, né, que estavam no túmulo, e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Ainda repetindo o versículo 16, para completar, diz o seguinte, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Irmãos, estão vendo aqui? Esta reunião foi predeterminada por Jesus Cristo, foi convocada, e ele tinha um interesse muito grande, mais do que isso, ele tinha uma preocupação muito grande para com essa reunião, para com esse encontro. Por isso, eis a primeira razão do porquê da nossa consideração de que essa foi a mais importante reunião que Jesus teve com os seus discípulos quando esteve aqui na terra. Mas nós vemos mais alguma coisa, né? Nós vemos que este encontro, esta reunião se deu na Galiléia. Alguém pode perguntar, mas por que na Galiléia? Jesus não foi crucificado em Jerusalém, na Judéia? Por que ele para a Galiléia? Existem algumas razões que explicam, pelo menos explica isso, né? Nós vemos que Jesus, ele foi criado na Galiléia, ele era da Galiléia. Apesar de ter nascido em Belém, de Judá, depois quando Herodes quis matar as crianças, José e Maria fugiu para o Egito com o bebê, lá ficou um determinado tempo, né? Quando eles voltaram, eles já foram direto para Nazaré. E ali então, residiram ali em Nazaré, que era a terra deles, né? E então Jesus, todo o seu tempo, até os 33 anos, né? Até os 30 anos, que depois ele começou o seu ministério, começou a viajar, etc, né? Então ele esteve com José em Nazaré, da Galiléia, né? Que era o carpinteiro, ajudando, sem dúvida, o seu pai, né? Que ele, como pessoa humana, ele teve uma vida normal, né? Então nós vemos que esta é uma razão. Jesus então era da Galiléia. Por isso ele foi chamado de Nazareno e de Galileu, né? Uma outra razão. O ministério de Jesus iniciou na Galiléia. Quando Jesus foi para o Jordão, ele saiu da Galiléia e foi então para o Jordão para ser batizado por João Batista, né? Que estavam batizando ali no Jordão. Ele foi batizado, depois tem aquela história, né? Ele recebeu o Espírito Santo, com voz, com uma pomba, né? Dizendo, eis meu filho amado, em quem me comprazo. Depois a Bíblia segue dizendo que ele foi impelido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo, né? Até que vai levando até, a Bíblia se refere de que João Batista foi preso. João Batista era o precursor de Jesus Cristo, foi aquele que veio preparar o caminho para o Senhor, né? Então nós notamos que nessa altura, João Batista já tinha cumprido o seu ministério e teria que dar lugar ao ministério de Jesus Cristo. Então diz que João Batista foi preso, então Jesus volta para a Galiléia, né, para começar o seu ministério, né? Então veja que o ministério de Jesus começou na Galiléia, cumprindo uma profecia do profeta Isaías, de que realmente o evangelho, a pregação de Jesus Cristo iria começar pela Galiléia. Uma outra razão também que vemos, que explica, né, é que Jesus, ele centralizou o seu ministério na Galiléia, sempre partindo da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era aquela cidade, aliás, tem um texto na Bíblia que até diz que Cafarnaum era chamada a cidade de Jesus. A cidade de Jesus era Cafarnaum. Então ele fez da cidade de Cafarnaum seu quartel-general e ele partia dali. Então Cafarnaum era mais ou menos a sede, ele partia dali, né? Então os irmãos estão vendo que alguma coisa explica. Então, eis a razão, o porquê dessa reunião na Galiléia. Então, e também explicando que foi uma grande reunião. Ainda mais, além dela ter sido realizada na Galiléia, ela foi realizada no monte. No monte. Por que no monte?
Hoje ainda tem muitas igrejas aí, pessoas crentes que vão para o monte orar, né? Jesus, ele ia orar no monte também, ele ia muitas vezes orar e mesmo passar alguns momentos, mas nós notamos que naquela época era por causa da multidão que oprimia Jesus Cristo, não dava folga para ele, né? Então ele tinha que sair para um lugar, ele ia para o monte orar, né? Parece que esse pessoal que vai hoje orar, buscar a presença de Deus no monte, parece que não tem muito mais sentido, porque Deus está em todo lugar, né? Mas aqui diz que esta reunião foi realizada num monte na Galileia, talvez por sair fora da multidão também, né? Agora, isso tem uma outra conotação. Isso talvez seja também para explicar, ou aliás, para dar vamos dizer assim, um sentido mais elevado nessa reunião também, né? Eu acredito, né? Foi realizado na Galileia, no lugar elevado da terra, para dar também um sentido maior, mais forte nessa grande reunião. Então veja que realmente tem algum sentido, né? Agora, nós podemos ver uma outra coisa aqui, né? Que justifica realmente de que essa foi a mais importante reunião, porque, e eu acredito que essa é a mais forte, é a mais importante, é que esta reunião contou com a presença e com a direção da maior autoridade que o mundo já conheceu, Jesus Cristo. Veja que realmente Jesus estava presente, ele que convocou a reunião, ele que dirigiu a reunião, né? E ter uma reunião com Jesus na frente, nós podemos até pensar, essa reunião foi no monte, talvez não foi numa mesa, né? Foi lá, fizeram uma roda, todo mundo lá no círculo, né? Todo mundo sentado, mas Jesus num canto ali, sei lá, talvez se fosse numa mesa, seria na cabeceira da mesa, né? Dirigindo essa reunião. É uma maravilha, né? Foi uma maravilha. Ainda mais, aqui nesta oportunidade, Jesus já tinha ressuscitado. Aqui Jesus estava como vencedor, como aquele vitorioso, triunfante, aquele que tinha passado já por todas as dificuldades e tinha cumprido. Então veja que aqui foi uma reunião, talvez a primeira, depois que Jesus ressuscitou, como Jesus já ressuscitado vivo e mais vivo do que nunca, porque aqui ele ressuscitou para nunca mais morrer, né? Então veja bem, as outras reuniões, os outros encontros que Jesus teve antes, era com Jesus à frente também, mas ali estava a presença daquele servo sofredor, aquele servo que estava marchando para a cruz, né? Para o matadouro, que ele, né? Estava marchando sofrimento, né? Então veja bem que era bem diferente dessa reunião, porque nessa oportunidade Jesus já tinha passado por todo isso aí, ele tinha cumprido à risca a sua missão, e ali ele estava então dirigindo esta reunião como aquele vitorioso, glorificado. Jesus estava já num estágio aqui, podemos dizer aqui, numa condição de glória, né? Então ele estava aqui vitorioso, triunfante, né? Então veja que por isso só já dá então uma razão muito importante de que esta foi a mais importante reunião, que contou com a presença e a direção de Jesus Cristo, e agora muito mais, já ressuscitado, né? Aquele que realmente já tinha cumprido a sua missão, né? Então eu acredito que justifica esse nosso tema de que essa foi a mais importante e a mais elevada reunião que Jesus teve em toda a sua ministério terreno. Mas temos ainda uma última coisa, uma última razão, é que esta reunião teve assim um sabor de despedida e de transmissão de missão de cargos. Ali Jesus então reuniu com seus discípulos, porque Jesus logo ele ia voltar para o céu, né? Até então ele estava ali de corpo presente, ele estava presente fisicamente, e logo mais os discípulos não iam ter mais esse privilégio de ver Jesus face a face, porque ele ia para o céu, né? Então veja bem, aquele foi um momento de despedida, né? E de transmissão de cargo ou transferência, porque ele estava passando a grande responsabilidade aos seus discípulos, aquela responsabilidade de dar continuação à sua missão, à sua mensagem, aquilo que ele pregou, que é o Evangelho que salva, liberta e transforma, que o pessoal na época precisava muito, e que
Em todo tempo as pessoas precisam de ouvir, de crer, de receber esse Evangelho. Quer dizer, aceitar Jesus Cristo no seu coração por meio da pregação desse Evangelho. Então os discípulos estavam então recebendo, Jesus estava passando diretamente, transferindo toda a responsabilidade para eles, que Jesus ia voltar para o céu, né? Então veja bem, né? O tema era esse, transmissão de cargo, e teve também uma conotação de despedida. Parece que nem foi muito alegre para os seus discípulos, né? Porque eles diziam, o Senhor já não vai estar conosco corporalmente, né? Fisicamente, né? Eles certamente sentiram, né? Então, pelo menos nós notamos aqui essa transmissão de cargo, de missão, e também essa despedida, né? Então veja que aqui acho que está bem claro, dá para a gente ter uma ideia de que realmente a minha avaliação, não sei qual é a dos irmãos, né? Mas a minha avaliação parece que não está muito errada, né? De que essa realmente foi a grande reunião de Jesus Cristo com os seus discípulos, né? Mas nós vemos aqui, dando continuação à nossa mensagem, é que os discípulos ali, eles estavam recebendo realmente uma missão importante, mas muito difícil, né? Muito difícil, né? A sorte do mundo, da humanidade, do ser humano, dependia e depende ainda desta mensagem. Eles estavam com Jesus Cristo, estiveram com ele uns 3 anos, né? E agora realmente eles iam ficar sem a presença física dele. E eles tinham que fazer tudo, né? Mas nós notamos que eles eram pessoas fracas, pessoas humildes, pessoas falíveis, pessoas limitadas, como nós somos hoje, né? Então veja que eles sozinhos, com a sua força, diria, física, mental, com a força humana, jamais eles tinham condição de realizar uma obra de tão grande envergadura como essa. Então nós notamos que aqui eles precisavam de muito suporte, de um bom suporte, para poder realmente cumprir essa missão, né? E nós vemos aqui em seguida que Jesus Cristo deu isso. Veja que Jesus Cristo se apresenta a eles dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que Jesus disse isso, né? Eu acho que quando Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, justamente para mostrar para eles que ele estava com todo o poder na mão, com toda a autoridade na mão, e que ele não ia enviar eles de mão vazia, né? Porque eles iam enfrentar muitas dificuldades, muitas contradições, muitas perseguições, e como homem fraco, eles não tinham poder para realizar, né? Então Jesus Cristo teria que dar realmente aquele suporte que eles precisavam, teria que ter poder. Por isso ele disse, é colocado em minhas mãos todo o poder no céu e na terra. Por isso realmente, porque Jesus conquistou tudo isso, né? E Deus então colocou em suas mãos. Por isso que ele disse isso para os seus discípulos, porque eles precisavam. Nós vemos que aqui no nosso texto diz que quando eles encontraram Jesus, alguns eles adoraram Jesus, mas alguns duvidaram. Veja que ali naquele grupo tinha pessoas ainda vacilando na sua fé. Lá em Marcos, num texto paralelo a esse, disse que Jesus, ao ver eles nesse encontro, Jesus lançou em rosto, pela incredulidade e dureza de coração deles, por não ter crido naquele que já tinha visto ele ressuscitado. Veja que Jesus estava reclamando, ele estava muito fraco, ele estava capengando espiritualmente ou na sua fé. Então veja bem, eles precisavam de muita coisa, muito recurso. Então eles precisavam de meio, de recursos para poder realmente levar essa obra adiante. E nós vemos que Jesus Cristo deu isso para eles, né? Então a primeira coisa que nós podemos notar que Jesus Cristo deu para eles, qual é as que nos mostra essa condição necessária para realizar a obra, está no fato de que eles estavam recebendo a missão diretamente de Jesus Cristo ressuscitado, o homem de Deus, para realizar uma obra divina. Os irmãos já pensaram nisso? Está recebendo de Jesus Cristo, do nosso Deus, do nosso Salvador, o nosso Senhor, uma missão para realizar uma obra divina. Isso é uma segurança tremenda, né? Porque quando as pessoas eles vão receber uma missão de alguém, de uma outra pessoa, para realizar um trabalho para si, uma missão para si, isso é uma coisa. Quando nós vamos realizar uma obra, partindo da iniciativa nossa para realizar uma obra para nós mesmos, um trabalho para nós, para ganhar dinheiro para o nosso sustento, também é uma coisa.
Mas quando recebemos diretamente de Jesus Cristo para realizar uma obra divina, isso aí é uma coisa muito importante e nos dá uma força muito grande. Isso tem um peso muito grande, né? E justamente, eu noto que uma das condições era essa. Eles estavam sendo investidos numa obra divina de natureza espiritual e estavam sendo enviados pelo seu mestre. Então isso já é uma segurança, já é uma condição muito boa, né? Mas nós podemos ver ainda uma outra condição que Jesus Cristo deu para eles e que era indispensável para eles e que é indispensável a cada um de nós em nossos dias, é que eles precisavam de poder do alto, poder do Espírito Santo para realizar a obra. Isso aqui é importante, não? Eu acho que em nossos dias, muitas vezes, nós estamos pecando nesse ponto. Nós estamos vacilando, com medo, né? Tem muita controvérsia aí quanto ao Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, e às vezes a gente quer fazer a obra, quer se dedicar muito e começa a se esforçar como homem, como pessoa, né? E esquecemos disso, né? Aqui nessa semana nós tivemos um estudo aqui feito pelo nosso irmão Henrique da licença, citar o nome dele, né? Quando ele falou sobre evangelismo pessoal, ele então citou aqui, num dos pontos, o evangelismo pessoal é a comunicação do Evangelho no poder do Espírito Santo. E isso não é verdade, viu, irmão? Que é uma verdade. Nós precisamos estar conscientes disso. Uma coisa que eles precisavam e que nós precisamos é do poder do Espírito Santo. Não adianta o homem estar aqui gritando, pulando, se ele não está a serviço e submisso ao Espírito Santo, né? Olha, ele vai malhar em ferro frio. Ele prega, ele fala, mas as pessoas não se convertem. É o Espírito que faz a obra. Às vezes as pessoas se preparam muito intelectualmente, e tem que se preparar, né? A pessoa estuda muito e tudo, e fala muito bonito, e muita coisa, claro, muitos seus conhecimentos, mas esquece dessa parte, né? Sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas é difícil. Eles precisavam disso e Jesus deu para eles. Então veja, nós podemos ver dois textos aqui que nos falam, naquela época, as pessoas não tinham o Espírito Santo não, permanente com eles. Hoje não. A pessoa se converte, ele tem o Espírito Santo, ele é batizado no Espírito Santo. Tem gente aí que se batiza, depois fica esperando uma nova experiência, o batismo do Espírito Santo. Nós não cremos assim. Nós cremos que quando a pessoa se converte, ele é batizado com o Espírito Santo. Mas naquela época eles não tinham o Espírito Santo, por isso eles vacilavam muito. Eles estavam sempre presos. Quantas vezes ele negou Jesus, né? Então justamente porque ele não tinha o Espírito Santo com ele. Então Jesus pediu para que eles esperassem o poder do Espírito Santo, ser revestido com o Espírito Santo, para eles sair fazendo a obra, né? Então nós podemos ver aqui alguma coisa nesse sentido, né? Nós podemos ver aqui em Lucas, primeiro em Mateus 28, 18, Jesus então disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Então isso mostra que realmente eles precisavam de poder. Em Lucas 24, 49, nós vamos ver aqui alguma coisa que nos fala nesse sentido, né? É Lucas 24, 49, então diz o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do alto, revestidos de poder. Porque eles precisavam de poder. E em Atos 1:8, diz o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo a vir sobre vós e ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então tinha que esperar o poder do Espírito Santo. Será que esse poder do Espírito Santo foi só naquela época? Tem coisa que foi só para aquela época, porque era uma época de inauguração, né? Estava sendo implantada a nova dispensação. O parente, como o pastor Haroldo fala, o parente da igreja, né? A igreja foi implantada. Mas isso aqui não, isso continua hoje, hein? Continua. E nós precisamos tomar cuidado, precisamos realmente ter consciência disso, né? Ser submisso ao Espírito Santo e buscar o Espírito Santo. Precisamos buscar também, mas buscar como?
buscar fazendo barulho, aí não é bem por aí não. Nós temos que buscar o Espírito Santo através da leitura, a meditação da sua palavra constantemente. Nós temos que procurar o Espírito Santo, né? A oração é uma das armas, um dos recursos que nós temos também para poder ter realmente a atuação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está conosco. Nós recebemos ele como dádiva, como presente, quando nos convertemos, né? Mas às vezes nós não damos lugar, não damos liberdade ao Espírito Santo para agir na nossa vida, né? Então nós devemos buscar o Espírito Santo, essa condição, dessa maneira. Também em comunhão com o nosso Deus, afinado, sintonizado com Ele, com os nossos irmãos, né? Então há muitas maneiras que nós devemos então buscar esse poder. Porque sem o poder do Espírito Santo nós não vamos muito longe, né? Podemos até fazer alguma coisa, mas do ponto de vista espiritual, nós já falamos, a obra de natureza espiritual. Nós não vemos, não podemos tocar. Então, só pela fé, e temos que ter o poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo disse, me dado todo o poder no céu e na terra. E disse aos discípulos que eles teriam que esperar o poder do Espírito Santo para realizar a sua obra. Então, nós não podemos negar isso, hein? Só que temos que agir de acordo com a palavra de Deus. Buscar o Espírito Santo, submeter a Ele, né? Dar liberdade a Ele, mas dentro desses parâmetros que a palavra de Deus nos ensina. Mas uma outra coisa aqui, como finalizando, é que eles precisavam também da presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo ia embora para o céu, eu não ia ver ele mais fisicamente, né? Mas o nosso texto aqui no finalzinho, vamos ver lá o que diz Mateus 28, no finalzinho, nos diz o seguinte, o versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo prometeu estar com eles todos os dias até a consumação do século. E em João 14, 16, nós vamos ver alguma coisa também que mostra isso, né? João 14, 16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então veja bem, eles precisavam dessa presença de Jesus, embora não vendo mais Jesus, fisicamente, mas espiritualmente. E eles tinham que estar conscientes disso, tinham que ter convicção disso. Isso aqui também, eu acho que continua nos nossos dias, né? Nós precisamos da presença de Jesus. E Ele está presente. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira. Aliás, a Bíblia diz que todo homem seja mentiroso. Mentiroso é todo homem, mas Deus é verdadeiro. Deus, pela sua essência, pela sua natureza, Ele não mente. A sua palavra, quando ela fala, é verdade. Então, Jesus Cristo está conosco, sim. Mas só que nós temos que crer, temos que confiar. Porque às vezes a gente vive num mundo, hoje nós estamos falando na classe aqui, não? O irmão falou, nós dependemos, tudo que nós temos e que somos, dependemos de Deus. O ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento, a nossa saúde, o nosso entendimento, né? Tudo vem de Deus. Parece que Jesus Cristo tem um texto que diz assim, sem mim nada podeis fazer. Mas será que realmente eu estou vivendo isso? Será que eu estou crendo nisso no dia a dia? Eu acho que não, viu? Nós vivemos aí como até entre os crentes. Entre os crentes. A gente vive como se Deus não, às vezes nem, sei lá, né? Mas Ele está conosco, e nós precisamos dele, né? E Ele prometeu estar com seus discípulos, esteve. Porque se Ele não tivesse com seus discípulos, jamais Ele ia realizar aquela obra que realizaram, né? Nós lembramos aqui de uma obra que eles realizaram, aquele Pedro que estava sempre negando, estava sempre caindo, né? Depois do dia de Pentecoste, da descida do Espírito Santo, ele foi revestido com o poder do Espírito Santo. No seu primeiro discurso de Pentecoste, se converteu 3.000 almas, cerca de 3.000 almas, né? Então veja bem, Jesus, uma certa vez, ele disse que os seus discípulos iam fazer obras maiores do que as que ele fazia, né? E nós notamos que talvez essa foi a maior obra que os discípulos fez, maior que a de Jesus, porque na primeira pregação de Pedro, no primeiro discurso dele, após o dia de Pentecoste, se converteu 3.000 almas. E não diz que nas pregações de Jesus que 3.000 almas tenham se convertido ao mesmo tempo, né?
Então veja que tudo isso aqui foi por causa do poder do Espírito Santo, daquelas condições que nós já citamos aqui, né? E também da presença dele. E concluindo, queremos dizer que nosso tempo já foi, né? Uma pena, né? Algumas coisas mudaram. Por exemplo, nós não temos mais aquela reunião, não somos mais apóstolos, não temos mais apóstolos. Tem alguém aí dizendo que é apóstolo, né? Mas diz que o pastor Haroldo cansa de falar aqui, de que apóstolo foram os 12, e mais Paulo que veio mais tarde, como um abortivo fora de tempo. Hoje não existe apóstolo, né? Então, hoje nós não temos apóstolos. Ali tinha os 11 apóstolos, estavam ali, né? Nós não temos mais a presença física de Jesus como eles tinham ali, né? Nós não vemos ele fisicamente, né? Então, alguma coisa mudou. Mas quanto à missão em si para cumprir, para pregar, nós continuamos tendo essa responsabilidade, esse privilégio. É um privilégio que diz a Bíblia que os anjos gostariam de fazer esta obra e Deus não permitiu, mas foi dada aos homens, né? Então veja que um privilégio, mas é muito difícil, porque a sorte do mundo, o destino do mundo, da humanidade, depende única e exclusivamente deste Evangelho. Sem esse Evangelho não há salvação. Sem esse Evangelho, os homens vão continuar marchando para o inferno sem Cristo, sem salvação. E eu digo marchando, que a Bíblia nos autoriza a dizer que o homem, em seu estado natural, sem Cristo, ele está já no caminho, ele está marchando para o inferno. Alguém pode dizer assim, eu tenho que fazer alguma coisa para não ir para o inferno. Não é bem isso. Eu tenho que fazer alguma coisa para sair do inferno. Aí ele já está indo, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, para sair desse caminho que ele está, né? Então veja bem, quando o homem se converte, realmente ele muda o seu destino. Ele já não está direcionado ao inferno, mas está aí, volta para Deus, né? E isso acontece nos nossos dias. Sem esse Evangelho, que é o Evangelho que transforma, que faz da pessoa uma nova criatura, né? Que realmente é aquele elemento, podemos dizer assim, que entra no coração do homem, capaz de penetrar no coração do homem, só este Evangelho de Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Não existe nada no mundo que pode penetrar no coração do homem, né? Mas só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de fazer, ele é capaz de desmontar o homem. Agora, não sei se os irmãos têm notado, esses artistas aí que se convertem, tem alguns desses que dão testemunho, até uns muito bons, né? Eu assisti a fita do Jesse Valadão, que esteve aqui, e ele então, na sua entrevista, ele fala que teve um ponto com a pessoa, uma oração de um pastor, não sei o quê, uma tal de tia Laura, né? Que se converteu, né? Então ele diz que a partir daquele momento ele foi desmontado, ele foi desestruturado, né? Ele foi desorganizado. E isso é verdade, né? O Evangelho faz isso, ele desmonta mesmo, sim, ele desmonta. A partir do momento em que a pessoa se converte, entrega a Jesus Cristo, que esse Evangelho transforma a sua vida, ele passa a ser uma nova criatura e ele passa a viver novidades de vida, né? Foi justamente o que aconteceu com Paulo. Paulo, salvo de Tarso, ele ia com a sua comitiva, a sua estratégia lá para Damasco, né? Para prender aqueles irmãos que estavam ali. Então, no caminho de Damasco, por volta do meio-dia, ele foi desestruturado, ele foi desmontado, ele caiu literalmente do cavalo, né? E o Evangelho de Jesus Cristo faz isso, mas só ele faz. E nós, cada um que está aqui nessa noite, que já se converteu, que é um discípulo de Jesus Cristo, está empenhado nessa grande obra. Nós temos que realizar essa obra sim, e confiar naqueles recursos que Deus nos dá, que deu os seus apóstolos, que nós já falamos aqui, né? Para que realmente nós tenhamos condição de realizar essa obra. E para aqueles que porventura estão aqui conosco e ainda não deu passo ao lado de Jesus Cristo, né? Entregando o seu coração, a sua vida a Ele, que possa fazer, que realmente não há outro remédio. Remédio para a salvação da alma, do espírito, do homem espiritualmente, é só o Evangelho de Jesus Cristo por meio do conhecimento, da aceitação do Evangelho dele, né? Então, meu amigo que porventura esteja aqui, se ainda não fez a sua decisão lá de Jesus Cristo, aproveite essa oportunidade, né? Porque Jesus Cristo, ele está falando, ele está chamando. Lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei comigo. Está falando que ele está batendo no coração, a pessoa tem que abrir, né? Porque diz que o nosso coração, a maçaneta é só por dentro. Nós temos que abrir e deixar Jesus entrar. Só Ele é capaz de transformar a nossa vida, dar direito ao céu
nos tirar deste caminho que nós estamos seguindo, ou que estávamos seguindo, né, antes de nos converter, né, que estávamos conduzindo para a perdição e voltamos para a salvação. Então, o nosso recado nessa noite, a nossa responsabilidade é essa: avisar, deixar bem claro para as pessoas que não têm Cristo, procure então abrir o seu coração, não para uma igreja, para um pastor, para quem quer que seja, mas para Jesus Cristo, porque Ele quer transformar a sua vida. Ele morreu por nós, Ele derramou o seu sangue e ressuscitou para nos salvar. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos passar a palavra então ao irmão para a sua última apresentação. Foi morto Cristo Salvador, entregou sua vida por mim, demonstrou o seu amor, morrendo sobre a cruz, o amor tão grande, Senhor. Tu és meu rei, Jesus, Tu és meu Senhor, Cristo, te amo tanto, meu Senhor, Tu és o Rei do meu viver. Eu seguirei ao Senhor, seu amor Ele sofreu para me salvar, derramou o seu sangue lá na cruz, demonstrou o seu amor, morrendo sobre a cruz, o amor tão grande, Senhor. Estava esquecendo, esse CD, para as pessoas que gostam de cantar, de maneira eu falei de manhã, o meu prazer é ver os irmãos cantando esses hinos.
cantando, louvando essas músicas, levar ao Senhor através dessas músicas. Esse CD está incluso playback. As pessoas que gostam de cantar, é muito bom. Amém? Ele está custando por apenas R$10. Portanto, nas lojas vocês vão encontrar isso bem mais caro. Quer dizer, esse é o valor que eu estou oferecendo esse CD aos irmãos. Eu espero que os irmãos possam me ajudar e para poder continuar nesse trabalho. Amém? Para as pessoas que querem me convidar nas suas igrejas, se tem outras pessoas das outras igrejas aqui, basta ligar por 69104797. 69104797. Tem outro telefone, 61157426. 61157426. Amém? Eu vou cantar a última música desta noite, né? Espero que várias vezes estaremos nos encontrando por aí e cantando esses hinos também. Amém? Deus abençoe, irmãos. Nós agradecemos mais uma vez todos que participaram, inclusive o nosso irmão, que abrilhantou nosso trabalho hoje. Pedimos desculpa que o tempo está um pouquinho avançado, né? Mas não é sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir uma pessoa cantar, como ele cantou aqui, em 3 idiomas, né? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade, e hoje nós tivemos, né? Está de parabéns, né? Nós ouvimos cantar no dialeto dele, ouvimos cantar em francês, em português, né? Ah, que maravilha! Cantando para louvar e agradecer o nome de Deus, né? Então, depois do pós-lúdio, estamos despedidos.